Graça e paz, gente bonita! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Esse programa tem a finalidade de trazer os testemunhos, aquilo que Deus faz, como Deus transforma por completo a vida de um ser humano que rende o seu coração a Ele e decide caminhar com Ele. E hoje eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com aquilo que você vai ouvir. Estou com um casal aqui que tem um testemunho incrível de vida. Então, por isso, eu já quero te pedir, curta esse canal, compartilha, manda para um monte de gente, comenta, passa a seguir o canal também, que é muito importante, ativa o sininho aí, para todas as vezes que eu fizer vídeo novo, você ser informado dos vídeos novos, ok? Então, conto com a sua participação. E eu estou muito feliz hoje, recebendo esse casal querido, muito amado aqui pela Igreja da Restauração, por nós, né? Jonathan e Thaís. Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. O Jonatas é contador, a Thaís, ela é psicóloga, e eu tenho certeza que hoje eles vão edificar muito a sua vida com um testemunho incrível, não é verdade? Então sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu estou Nós que estamos honrados de estar aqui. Imagina, quando a gente recebeu o convite, a gente ficou super feliz de poder contar o nosso testemunho. Acredito que muitas pessoas vão poder se beneficiar do que a gente vai contar aqui hoje. Eu tenho certeza disso, né? Então vamos começar pela pergunta que não quer calar. Opa. Quem era o Jonathan e a Thaís antes de Jesus? Ai, meu Deus. Quer ver? Bom, acho que a Thaís antes de Jesus Ih, pronto. É que falar de Cristo me emociona muito. Amém. Do que Cristo fez na minha vida. Amém. Eu acho que eu sem ele não era nada. Eu era uma moça perdida, que apesar de ter vindo de uma família que tive muito amor da minha mãe, meus pais se separaram, né, quando eu tinha 11 anos, mas sempre tive muito amor, sempre me senti muito amada. Mas que me perdi em algum momento da minha história. Eu me perdi em algum momento e eu achei que eu ia chorar, mas pro meio do meu Deus do céu. Na verdade, já entrei aqui muito emocionada, porque de poder falar aquilo que Deus fez na minha vida. E em algum momento da minha história eu me perdi. Eu me vi sem rumo. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. E eu me lembro muito bem de quando eu conversei com Deus. Quando eu conheci o Jonathan, eu vim de um outro relacionamento que eu fui muito machucada, fiquei muito mal. E isso me fez eu me perder um pouco também. E quando eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor me dá uma segunda chance na minha vida, eu juro que nunca mais eu volto para onde eu estava. E eu já escutei de pessoas, né, falaram assim, nossa, mas você se converteu há quanto tempo? E quando eu falo que eu tenho 3 anos, de fato, de conversão real, as pessoas falam, não, mas parece que você tem 10 anos de conversão. E eu falo, mas o que elas não sabem é que eu tenho mais de 13 anos de história com Jesus. Porque quando eu falei para Deus me dar uma segunda chance, que eu nunca mais voltaria, eu nunca mais voltei. Porque nesse momento que eu falei que eu me perdi, eu sabia que eu precisava dele na minha vida. E quando eu conheci o Jonathan, que de fato eu entendi que a minha vida começou a se acertar, começou a mudar. E eu falo isso pra ele, que se eu não tivesse conhecido ele, eu acho que eu nem sei o que seria da minha vida. Ele salvou a minha vida, né? Eu falo isso pra ele. E o quanto ele sabe do peso que isso tem na minha vida, o quanto eu honro isso hoje por conta disso. Né, é o que muitas pessoas não sabem, né, que se não fosse ele, se eu não tivesse conhecido ele, eu não sei o que seria de mim, eu não teria a família que eu tenho hoje. E eu falo que todo cristão sabe que não é merecedor, se a gente for ver, a gente não é merecedor da graça, mas eu falo, todas as vezes, eu não sou merecedora do que eu tenho, por isso que eu honro tanto a minha família, e eu faço tudo o que faço por eles, né, então... Eles têm 2 filhas lindas. Sim. A idade delas, a Cecília? A Cecília tem 7 e a Isadora tem 1 ano e 8 meses. 2 filhas lindas, uma família maravilhosa. Sim. Bem, sou muito feliz, viu? Deus é bom, né? Muito. E você, Nino? Eita, mas aí o meu vai voltar um pouquinho mais atrás, né?
eu tenho uma história assim com Deus que é bem legal por conta de... Eu vejo um pouco nisso na minha filha Isadora, na Cecília. Ela, vejo dela querer ter essa busca e muitas vezes eu presto atenção nas atitudes dela que me remete um pouco, né? Minha família, ela sempre foi uma família católica, mas não ia muito na igreja, sabe? Mas desde pequeno, por mais que não tivesse aquele costume, né, de sentar com o pai e a mãe para orar, essas coisas, mas eu vivia no meu canto do quarto. Eu era medroso, eu tinha medo de olhar pro espelho, eu tinha medo do escuro, medo da casa sair voando quando ventava. Então eu ficava sempre orando muito para Deus. Quando eu descia, eu morava na roça, né? Então, não repara não, gente. Não repara só sotaque da mineirinha. Isso aí é muito depois que eu vim para São Paulo para perder esse sotaque, mas tem hora que não tem jeito, não. Então, eu sempre buscava muito assim com Deus. Quando eu descia, né, da roça para a cidade para fazer alguma coisa e voltava, tinha um ganso no meio do caminho, eu tinha que orar pro ganso, né, me pegar, o boi ficar no único lugar que eu tinha que passar. Aí eu tinha que orar pra Deus, Deus, me ajuda com esse boi. Tinha muitos desafios na roça. Muito pequeno, imagina com 7 anos você volta pra casa, criança, sozinho da escola, aí você tem uma estrada que tem um poço de um lado, um rio do outro, e você só tem ali, o ganso tá no meio, né? Aí você tem que orar. Só Deus mesmo, só Deus. Não tem jeito. Quando chovia, a casa balançava o teto, falou, Senhor, segura essa telha aqui, senão eu não sei como é que eu vou fazer minha vida sem essa telha, né? E era assim, e aí fiz catequese, né, participei de um grupo de jovens, entrei, né, pra banda da igreja, desde mais novo um pouquinho, e eu busquei bastante, tive muita experiência forte com Deus. Determinado período da minha infância, acho que já ali com uns 14 anos, eu descobri que tinha um problema no olho. Até então eu vivia normal, mas aí fui fazer um exame, eu descobri que eu só enxergava de um olho. Eu já achava estranho mesmo, né? Tipo, as pessoas jogavam as coisas pra mim, eu nunca conseguia pegar nada não conseguia pegar. Então, depois que eu me dei conta, inclusive, que eu tinha aquele problema no olho, aí era assim, você fica com medo, né? De perder, né, esse único olho que você tem. Então, todo dia eu ficava pedindo a Deus pra guardar o olho que eu tinha, né? Sim. Pra eu, pelo menos, não perder. Nunca orei mesmo pra... Na época era rezar, né? Nunca, né, rezei, agora pra recuperar o outro olho. Era sempre pra não perder o que eu não tinha, né? Então, e tinha essa busca. Mas em determinado momento, depois ali, quando já estava mais jovem tudo, começando a trabalhar, e você vai com aquela coisa, né? Nossa, eu quero mudar de vida, eu tenho uma oportunidade agora numa empresa que, na época que chegou na cidade, eu comecei a focar só na parte de trabalho, né? Porque assim, minha família nunca faltou nada, mas era bem simples, né? E eu, de alguma forma, eu queria mudar, né, a minha história, de repente até ajudar. E comecei a focar muito no trabalho, ao ponto que com o tempo, onde eu tocava na banda, eu fui me afastando da banda da igreja, fui me desviando, comecei a sair com outras pessoas que não eram já as mesmas amizades da igreja, e aí você começa a fazer, né, coisa errada. E para ter uma ideia, eu até então, com 18 anos, eu estava firme ali no propósito de manter a castidade. Depois que eu comecei a trabalhar e fui me afastando, né, fui acontecendo as coisas que descambou para o outro lado. Entendi. Eu já perdi, inclusive, aquele propósito. E em determinado momento, eu trabalhando vários dias, às vezes até sem dormir, inclusive tem um pouco dessa história na questão do sono desde pequeno, né? Então eu tive uma crise em 2011, aí aquela crise eu fiquei afastado do trabalho, uns 6 meses afastado, tomando muita medicação, porque foi uma crise, eu tinha ficado acho que umas 4 noites sem dormir, trabalhando. Foi uma crise o quê? De ansiedade? Foi tipo, o que eles falam, se não falar estafa, não sei como é que é o nome que certo. É tipo o burnout de hoje, só que o dele mais grave. Eu fui internado, eu tenho consciência, depois desse ter sido internado, tipo, uns 2 meses depois que eu comecei, hoje eu tenho recordação de alguma coisa. Aquele período aí de 2 meses, apaguei, e as pessoas contam, né, que eu ficava pedindo Cheetos do nada, eu quero comer um Cheetos, tipo, fazendo coisa com coisa. Então, e ali, depois que eu recuperei um pouco, né, a consciência, eu voltei a orar para Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajuda para eu não perder mais a consciência. E aí eu vim para São Paulo, né? Aí vim para São Paulo e você já tá mais afastado, né? Você veio para São Paulo sozinho? Sozinho. Com a bolsa eu recebi uma ligação
de manhã falando que apareceu uma oportunidade na própria empresa que eu já trabalhava. Sim. Então, independente da vida que eu tinha, né, de trabalhar muito, assim, cara, é minha oportunidade, né? Tipo, eles falam assim, vem, a gente paga a sua passagem. Isso era bem jovem, porque você é novo. Isso aí Eu tava com 3 anos atrás? 21, né? Não, quando eu te conheci, eu tinha 20, você 23. 23 já? É, Era você ia isso, né? fazer, na verdade, ele fez 23 aqui. Foi, São né? Paulo, é. Isso era pra 2011, mais ou menos. Vim pra cá. Tanto que eu cheguei aqui, lá em Minas, eu não pagava faculdade. Já tava fazendo faculdade, né? E lá eu não pagava. Eu consegui ir bem no vestibular e tudo. Aqui eu não ia, aqui eu tive que pagar quando eu cheguei. Só que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Aí o que eu fiz? Durante uns 6 meses, eu deixei de comer, de almoçar. Então eu pegava as sobras do café da empresa, guardava. E aí na hora do almoço eu falava pra todo mundo, não, pode ir que eu vou depois. Aí eu comia. Aí durante 6 meses ia trabalhando, sábado, domingo, para conseguir ver se eu conseguia uma horinha extra, uma promoção. E aí veio, né, um mérito, uma promoção. E aí eu já consegui me ajustar, pelo menos para poder comer comida normal, né? Mas aí foi esse ritmo. E assim, por conta de eu ter o problema no meu olho, eu tinha que meio que me virar para eu conseguir formas de compensar, né? Por exemplo, para trabalhar, eu tive que desenvolver algumas habilidades de programação, esse tipo de coisa, porque senão eu tinha que ficar até muito tarde lançando notas, coisas no sistema, porque eu não conseguia ficar olhando. Então eu tive que aprender muita coisa para comportar. Graças a Deus eu também tive uma facilidade de pegar, tipo, eu era o primeiro aluno da sala, que por morar na roça, né? E aí o que eu fazia? Eu estudava o máximo que eu podia para no meio do ano eu já ter passado. Entendi. Então, porque aí do meio do ano para frente eu só ia um dia que... Ele sempre foi muito inteligente, né? Já não tem Por quê? cérebro brilhante, isso é nítido. Mas só que... Essa parte de informática, de fazer planilha. ele é muito... Não, lá em casa, às vezes ele vem com as planilhas financeiras, eu falo, ó, não vou mexer nisso não. Eu não vou mexer nisso, porque você sabe que eu nem sei do que você tá falando aqui. Aí ele vai lá, mexe, tudo deixa mais ou menos, agora sim. Não, porque é umas coisas que vai além. Eu falo, não dá. Mas aí que tá o problema. Justamente por eu ter essa facilidade, que esse é o meu maior... não falo espinho, mas é aquilo... A minha maior luta é contra... Não sei como é que eu posso dizer, mas o fato de ter mais facilidade para fazer certas coisas faz com que eu tenha que me preocupar muito com questão de soberba, de orgulho, esse tipo de coisa. Então, isso a todo momento, inclusive, isso foi o que me levou mais à frente, que eu vou contar, para onde eu cheguei. Por quê? Até então, por ter muita essa facilidade, né, eu comecei a achar que, não, deixa que eu resolvo. Eu resolvo. Não, pode deixar que eu resolvo. Fazendo tudo pra você. Tudo para mim. E aquilo vai te trazendo um certo peso. Sim. Um certo peso. E deixa que eu resolvo. Eu sou bom. Não, graças a Deus. Eu não tenho olho, mas eu sou inteligente. Então eu resolvo. Só que, depois que eu vim para cá, a 1000 por hora trabalhando, já tomava aquela medicaçãozinha lá no começo. E aí você vem para São Paulo, você vê sozinho, nesse ritmo, numa situação em que você fala assim, cara, eu tô sozinho aqui. Não tinha como mesmo ter ajuda nenhuma. E aí você pega o remédio e fala assim, cara, eu vou trabalhar, vou chegar em casa a 1000 por hora, vou tomar, vou relaxar, vou dormir, vou acordar amanhã no outro dia. Eu não olhava pro lado, né? Então, aí a todo momento eu também meio afastado da igreja, né? Eu percebia que aquilo me fazia uma falta, porque por vir nesse ritmo e por ter essa questão da facilidade de pegar as coisas, eu tinha muito problema de relacionamento. Tinha um relacionamento no dia a dia com as pessoas, sabe? De entender como cada um funcionava. Eu não tinha aquela maturidade de, poxa, esse assunto é da empresa, eu não vou comprar uma briga aqui, né, uma questão com a pessoa. Não, eu comprava muita briga por conta de trabalho no dia a dia. E muitas vezes eu me via ficando sozinho. Porque eu levava muito a sério e tudo. Não tô falando que não tem que levar a sério, tem. Mas você tem a medida onde você sabe que você vai lidar com pessoas. Tinha o equilíbrio. Não tinha esse equilíbrio, né? E aquilo me machucava muito. E aí que entra um pouco quando Deus fez o primeiro resgate na minha vida. Que eu já tava, eu vindo na situação que eu tava, me lascando de trabalhar, cansado, estressado, sem amigos aqui.
já estava, né? Já tinha conhecido a Thaís, a gente já estava junto, inclusive, mas ainda assim, nosso... É porque o nosso relacionamento era muito conturbado. Era muito. Vocês Porque brigavam muito? Muito. Pra gente começar, a gente se conheceu em 2011. Pra gente começar a namorar foi 1 ano. Então a gente só foi começar a namorar em 2012. Durante todo esse ano a gente ficou brigando. Durante todo esse ano. Mas sem namorar, brigavam? A gente brigava. É mesmo? A gente brigava porque ele vinha atrás de mim, eu não queria ele. Aí eu brigava com ele. Aí daqui a pouco... Essa mulher tinha muito trabalho? Demais. É mesmo? Eu conheci ela com o mês que eu cheguei aqui em São Paulo. Vocês conheceram onde? A gente se conheceu no Vila Country, numa balada. Numa balada country. Foi. E eu falo pra ele que era pra ser. Porque nesse dia eu nem tava com meu documento. Eu falei, eu não vou entrar hoje nessa balada, porque eu não tô com documento. E minha amiga falou assim, tinham me chamado pra ir pra um outro lugar. E aí eu falei assim, não, eu vou com a fulana que ela quer ir lá no Vila Country, eu vou com ela lá. E aí eu falei, não vai deixar eu entrar. E o segurança não deixava entrar. E nesse dia ele me deixou entrar sem documento. E quando eu virei, assim, que eu entrei, eu vi. Ele assim, aí minha amiga falou, não, você veio aqui pra dançar? Eu falei, não, amiga, peraí, vamos ficar aqui nesse canto. Peraí. Começou a bater mais forte. Eu falei, não, peraí. Aí ela falou assim, Você viu ela também nessa hora? É que eu não vi, eu só vi É que foi não assim, enxerga, na verdade, né? eu não enxergo. É que na verdade a história é que a pessoa que tava comigo tinha se interessado pela amiga dela. Aí a gente foi se aproximar, porque eu não, assim, como eu não enxergo, eu tenho muito receio de chegar nas pessoas em festa. Eu sempre tive para não correr Na isso, verdade, tá? o amigo tava interessado na minha amiga, só que eu estava interessada nele. Então quem foi, fui eu. ela Eu que fui chegar perto dele. Você que laçou então? Foi. Eu não sei se eu lacei, mas que eu que cheguei perto, foi, Ficou né? a amiga dela e o meu amigo de canto, assim, eu passei. Não, a minha amiga falou, ó, eu não vou ir mais com você. Ela foi pra pista dançar com quem nem ela conhecia. E a gente ficou da hora que a gente se conheceu até... Era 6 horas da manhã, o segurança, ó, não é por nada não, mas vocês precisam ir e tal. E aí eu sempre passava o meu telefone errado. O último número do meu celular eu passava errado. Pra todas as pessoas que eu conhecia. E aí eu falei, vou passar o número certo. Eu gostei desse cara aqui. E aí eu passei o número pra ele. E no dia seguinte de manhã tinha uma mensagem dele. Aí eu falei, já fiquei toda animada. Só que a gente brigou muito durante 1 ano, porque aí eu não queria ele. Aí depois ele vinha atrás, depois eu ia atrás. Ficou nisso, né? Então a gente teve um relacionamento já bem conturbado, assim, no começo. Eu vou contar assim, a verdade é que quando eu conheci ela, eu não contei 100% da verdade. Eu tinha lá uma história lá, porque ficava pra trás. Parte, mas não, você mas quer é que, contar, porque senão fica estranho, né? Foi porque eles brigavam tanto, né? É porque aí eu fui contar. Eu chamei ela no outro dia pra contar, pra gente contar uma história. Tem uma pessoa lá em Minas que quando eu vim pra cá, eu deixei ela lá. Ele era noivo, ele ia ficar noivo. E na balada ele tinha tirado a aliança e colocado no bolso. Safadeza, né? Então, e aí eu fui contar pra só ela. que eu fiquei feliz de ter conhecido ele e eu dei o número do celular, certo? Porque eu falei, não, agora eu encontrei uma pessoa legal. Aí no outro dia eu Quando ele mandou essa mensagem de manhã, eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava, muito brava. Porque eu pensei na pessoa que tava lá. Falei, eu não ia querer que fizessem comigo isso. E aí eu falei, não me procura mais. Não quero mais saber de você. Só que aí ele vinha atrás. Porque aí eu fui me resolvendo com a pendência, e aí, de vez em quando eu procurava ela, até um dia que ela pegou, falou assim, foi me encontrar, né? Só que ela levou um lanche pra mim. Aí o dia que ela chegou lá em casa com um lanche, falou assim, eu lembrei de você. Eu falei, gente, Ninguém nunca fez isso ela é pra casar. Apaixonou. Foi, por causa de um lanche. Pegou pela barriga. Sentiu amado. Ele se sentiu amado. Aí eu falei, gente, que isso é diferente, né? Aí pronto, eu cismei, eu vou atrás dela e ficava procurando. Ela me xingava aí uns 6 meses. Não, aí ele me mandava mensagem falando assim, vamos lá comigo comprar roupa. Eu falei, você não tem ninguém pra ir com você comprar roupa? Não, vamos lá, que aí você pode me dar umas dicas, né? Aí chegava na loja, a moça falou, então seu namorado. Eu, não é meu namorado, tá? Ele não é meu namorado, só que só pra comprar roupa com ele. Falava assim. Aí no final ele, você não quer ir lá pra cá? Não, eu ia embora e deixava ele sozinho lá. Porque eu tinha carro e ele não tinha. Aí eu ia embora e largava ele lá no shopping. Então foi 1 ano nisso. 1 ano nisso. E aí quando eu decidi realmente que eu ia dar uma chance pra gente, eu trabalhava no banco na época. E aí ele me mandou um e-mail, que na época a gente se comunicava por e-mail, não tinha WhatsApp. E aí ele me mandou um e-mail falando que a gente já tava uns 4 meses sem se falar. Eu tinha sumido, ele tinha sumido, eu falei, não, acabou. E aí ele me mandou um e-mail falando assim, vamos tentar, né? Você não quer tentar, eu gosto de você é uma menina legal e tal.
E aí eu lembro que nesse dia, eu falei assim, quer saber? Eu já não tô ficando mais com ninguém mesmo. Eu já estava vindo de um processo que, como eu falei, que teve essa época que eu me perdi. Chegou um momento que eu não queria mais aquilo pra mim. Não queria mais festa, balada, bebedeira, essas coisas eu não queria mais. E nessa época, uma amiga minha, que era do banco, ela participava de uma célula. E ela sabia que eu tava muito mal, eu tava bem mal, assim, nessa época. Eu falei que eu não queria mais saber de nada, eu tava afastada. E ela me convidou. Ela falou assim, você não quer ir num encontro de jovens? Ela não falou que era uma célula. Você não quer ir num encontro de jovens com uns amigos meus? Ela explicou e eu falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada mesmo, nada tá dando certo na minha vida mesmo. Eu vou. E aí eu lembro que foi num sábado, eu combinei com ela e eu cheguei, era uma célula, mas eu não sabia que aquilo era uma célula. E depois de 10 anos, quando eu participei da primeira célula aqui na restauração, eu falei, eu já estive num lugar assim. E aí eu lembrei que aquilo era uma célula. Eu falei, meu Deus, ela plantou a semente 10 anos lá atrás. E olha que quem colheu essa semente hoje, né? E eu lembrei dela na hora, quando eu participei da primeira célula, que eu falei, eu já estive num lugar que era exatamente assim, só que era de jovens. E eu lembro que a gente estava era uma laje de uma casa, e eles estavam com violão, vários jovens em volta. E ele teve a Mãe da Palavra, ele teve louvor e tudo. E naquele dia eu me senti muito bem, naquele dia. E aí eu falei, quer saber, eu já tô querendo mudar de vida mesmo, eu vou dar uma chance pra ele, né? Já deu sinalizando. Foi, já. E aí eu lembro que foi nesse dia que eu sentei, eu tava lá fora, assim, da casa da minha mãe, eu lembro que eu sentei, assim, olhei pro céu e falei, Deus, eu quero mudar, não quero mais isso pra mim, né? Eu já tinha conversado aquela conversa que eu falei no começo, que eu pedi pra Deus me dar uma segunda chance, foi por algo que aconteceu no meu comigo mesmo, na minha vida, e eu pedi pra que ele me desse uma segunda chance. E a partir dali eu segui minha vida. E aí nesse dia eu sentei, eu tava na porta, assim, eu olhei pra cima e falei, Deus, eu quero dar uma chance pra esse moço, porque eu quero mudar de vida. E naquele dia eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu estava naquela época, que a gente ficava brigando e tudo, e claro, ele ficava com outras pessoas, eu ficava com outras pessoas, e a pessoa me mandando uma mensagem, sabe? E eu sabia que aquilo não era de Deus, eu sabia que era pra me tirar do caminho. E naquele dia eu cortei todas as relações que eu tinha, eu falei, acabou, e é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi quando eu decidi, de fato, não, a gente vai começar. E aí ele falou assim, então vamos no cinema. E aí a gente marcou, quando eu tava esperando ele no cinema, que ele chegou, que ele veio andando, eu olhei e falei, eu já vi ele diferente, falei, nossa, como ele tá malhado. Como ele tá diferente. Só faltou estar num cavalo, né? Só não tava branco. Era bem... Não, porque a gente já tava 4 meses sem se ver. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, ele tá diferente. Eu já comecei a ver ele diferente, porque eu tinha pedido pra Deus mudar o meu coração. Sim. Porque eu não queria mais aquilo. E eu não queria mais o que eu tava vivendo, né? E aí, a partir dali, a gente começou a nossa história, né? E também teve muitos problemas dentro do nosso relacionamento. E foi quando ele teve esse problema que ele tava apontando. Né? Isso, aí chegamos nessa parte, eu falando. Então, eu tinha esses problemas de relacionamento com as pessoas, né? De bater muito de frente. E tinha também os desentendimentos com a Thaís. E eu olhando, falei assim, cara, o que vai ser da minha vida? Isso não tá certo, eu me vendo longe de Deus, fazendo coisa errada. Aí uma noite eu peguei e deitei, sabe aquela oração que você, tipo, tudo ou nada? Né? Aquela noite eu me ajoelhei e eu chorei no meu quarto e falei assim, Deus, eu não tô conseguindo, eu preciso da sua ajuda. Por isso que eu te falei, o fato de eu ter essa facilidade é um vilão. Porque você começa a achar que não precisa de ajuda, entendeu? E esse é o mal, muitas vezes. O mal é o mal nosso. Mas naquela noite eu me ajoelhei, chorei muito e falei, Deus, eu preciso de ajuda. Mesmo que isso eu tenha que tocar onde eu mais vou ter, onde que mais me dói. O que acontece? Eu dormi. Quando eu amanheci no outro dia, eu acordei, olhei pra minha mão, tava tudo embaçado. Eu não estava enxergando. Foi a conta de eu mandar uma mensagem pra Thaís no celular, falei assim, Thaís, você me pega, me busca aqui? Eu não vou pro trabalho hoje não. Ela, por quê? Eu acordei enxergando tudo embaçado. Lembra que eu falei? Só tem um olho, né? Sim. Então... Na verdade, ele acordou cego. Ele não enxergava já tava nada. começando. Aí eu falei assim, mas você tá enxergando o quê? Ele falou, nada.
Meu Deus. Era só o suficiente pra Eu não conseguir. estou enxergando nada. Eu acho que, na verdade, você pediu pro Davi me mandar uma Foi, eu mensagem. não lembro direito. Eu acho que ele pediu pro amigo dele que morava com ele no apartamento, me mandou uma mensagem. E aí eu liguei e falei, mas o que você tá vendo? Ele falou, nada. Eu falei, como assim você não tá vendo nada? Ele falou, nada. E eu já sabia que ele tava vindo de 3, 4 noites virado sem dormir, trabalhando. Eu falei pra ele, sua imunidade baixou. E como ele tem toxoplasmose, né, desde que a mãe, né, na gravidez, acabou passando. Foi por causa né? disso que ele perdeu a visão? Foi, Eu por causa da não sei em que momento toxoplasmose. que eu perdi A o- mãe dele pegou, né, na gravidez e passou pra ele na gestação. Então ele já nasceu sem enxergar de um olho justamente por conta disso. Entendi. E eu já sabia que ele tinha isso, então a gente sempre cuidava, né, sempre tava monitorando. E quando ele me ligou, eu falei, a sua imunidade baixou e a toxoplasmose entrou em atividade. E aí começou a nossa luta, né? Mas tem um negócio que é da hora. Quando você vê, quando você sente que não é por acaso. Porque eu não tinha convênio. Só que uns dias antes, a Josi, né? Ela viu com a Thaís, de repente eu entrar no convênio lá da empresa deles. Né, mesmo que eu pagasse, né? Sim. E aí eu paguei. E o cartão tinha chego um dia antes. Tipo, preparou no momento pra você. Aí tanto que no outro parar. dia, quando eu acordei, eu já tinha um convênio. E a gente foi atrás dos médicos. Uau. Passamos em um médico, não gostei muito da forma que ele conduziu. Falei assim, Não, na tá- verdade, foi outro. a hora que ele falou, eu já peguei ele e levei num médico que minha mãe sempre me levava quando eu era criança, né? Porque a gente sempre usou óculos e tal, eu levei ele no oftalmo. E aí, quando eu cheguei lá, expliquei pra moça, a gente entrou na consulta e o médico já atendeu ele, tipo assim, como se não fosse nada. E aí a gente explicou o que estava acontecendo e o médico falou assim, olha, vou te dar um exame e você volta aqui na terça-feira. Isso era numa sexta-feira. Falei assim, doutor, você não tá entendendo. Ele só enxerga de um olho, ele acordou cego. Se a gente voltar aqui terça-feira, acabou pra ele. Então, você precisa fazer alguma coisa. Aí ele olhou e falou assim, você quer que eu faça o quê? Tem que fazer o exame, aqui não faz exame. E a gente saiu de lá, saí indignada. E aí o Jonathan deixei ele em casa e foi pra minha casa. E aquilo me incomodando, eu falei, não é possível isso. E aí eu falei, não, eu vou ligar em outro lugar. Aí liguei numa outra clínica que a gente conhecia, expliquei a situação, ela falou, corre com ele pra cá. Cheguei lá, passaram ele na frente. Quando a gente entrou, que a médica olhou, ela falou assim, eu não posso esperar mais nem um minuto. Se eu esperar mais um minuto, você vai ficar cego. E ela falou assim, eu não tenho como falar pra você, não vou fazer isso agora, porque pode ser que você não enxergue mais. E aí ela já pegou, já passou pra ele o que ele tinha que fazer, já entrou com a medicação pra começar a inibir a toxoplasmose, pra ela começar a recuar, porque o que ela faz? Aonde ela passa, ela começa a queimar, ela vai comendo o tecido. Então ela estava comendo em volta da retina. Meu Deus. Se ela chegasse na retina, ele ficaria cego. Mas vê só, né? O outro médico seria negligente Foi. nesse aspecto. Sim. E ele poderia E ficar aí, cego pra sempre. Sim. isso era uma sexta, né, amor? Uma sexta-feira. Sexta-feira. Aí fomos, a médica, ela falou assim, olha, não tem como eu dar uma conclusão, mas vou te passar um remédio para poder até na segunda você voltar aqui, né? Aí ela me passou, claro, né? Cheguei em casa, eu me entupi de remédio. Até então estava tranquilo, mas acho que quando foi de domingo para segunda, me bateu um certo desespero naquela noite, sim. Foi. Porque ela falou assim, se a inflamação não diminuísse durante o final de semana, eles iam ter que aplicar uma injeção dentro do olho, direto na retina, né, para tentar ver se parava aquilo, né? E aí aquela noite... É que o Jonathan, ele conta assim, mas foi muito grave, porque o médico explicou pra gente, porque ela fez todo o tratamento ali naquele momento e falou, vou te encaminhar pro especialista, que era da mesma clínica, mas em outra unidade. Quando a gente chegou, o médico falou assim, olha, o seu caso é grave, como você já não enxerga de um olho e você está sem enxergar do outro, você vai tomar essa medicação, isso era na sexta, né, que a gente já tinha ido, aí ele falou, quando você retornar na segunda-feira, eu vou ver se a toxoplasmose tiver parado a atividade, ok, a gente continua o tratamento, senão eu vou ter que aplicar uma injeção dentro do seu olho, Meu Deus. que era uma medicação dentro do olho. Só que, Jonathan, eu não posso te garantir que na hora que eu aplicar, você realmente não fique cego. Então ele não tinha, assim, tudo que ele fizesse, o médico não tinha como Certeza. garantir que ele ia voltar a enxergar. Meu Deus, imagina o desespero. naquela Até então ele estava bem. Quando foi no domingo, começou a bater um desespero nele, de entender que realmente aquilo estava acontecendo. E aí, nessa época, a gente já morava na casa da minha mãe. A gente morava. Não, mas a gente... Não. A gente estava só namorando, só que ele foi para casa da minha mãe, porque como ele estava sem enxergar, eu falei, você não vai ficar sozinho. E aí, eu acordei os meus pais naquela noite e falei, vem orar. Meu pai e minha mãe já era convertido. Eu falei assim, vamos orar, porque o Jonathan tá em desespero.
E aí o Jonathan, meu pai e minha mãe, entramos num clamor naquela noite. Nós entramos num clamor naquela noite. E eu lembro que foi um clamor, a gente ficou horas clamando. A gente clamava pela vida dele. E aí eu lembro que quando a gente chegou na segunda-feira, minha mãe falou, você vai lá que vai dar tudo certo. E aí quando a gente chegou lá no médico, ele tinha que fazer um exame que ele não cobria no convênio. E na época a gente não tinha condições, mas aí ele deu um jeito e a gente teve que fazer o exame. E aí quando o médico falou assim, espera um pouco lá fora e volta que eu vou olhar o resultado do exame. Quando a gente entrou, ele falou assim, vem cá, o que você fez? Eu tinha falado, não sei o que eu fiz. Não, alguma coisa aconteceu que eu não sei te explicar, mas assim, não tem nada no seu olho. Meu Deus! E ele mostrou pra gente o exame, porque a toxoplasmose, ela comeu em volta da retina. Aí chegou a pegar o canto da retina. E ele ficou com uma cicatriz, né? Tanto que ele enxerga só 70%, né? Do olho que realmente enxerga. 50, né? É tipo você tampar um olho e querer enxergar com o dedo na frente, né? Essa é a minha visão, sabe? Essa é a visão. Se você fizer esse exercício, você vai ver exatamente como eu enxergo o mundo. E aí o médico mostrou, ele falou assim, se você não tivesse vindo na sexta-feira e não tivesse entrado com a medicação, ele teria ficado cego. Porque ela foi na trave, assim, na trave mesmo. Ela comeu, assim, bem próximo da retina. Mas... Só que assim, né? Então o médico falou por conta de ter parado de avançar, né? Mas não que mas eu já estava sem enxergar, de Mas qualquer ele forma. ainda estava sem enxergar. Tem foi voltando aos poucos. Os poucos que foi quase 6 meses. E eu estava na faculdade. Aí o que acontecia? A Thaís, no primeiro momento, né? Eu não ia para a faculdade, eu não ia para o trabalho. Só que ficar nesse momento sem enxergar, sozinho aqui, a cabeça começa a entrar em parafuso um pouco, né? Aí, lá na empresa, deixaram, falaram assim, já que você não quer ficar sozinho, você pode ficar aqui no escritório. Por quê? Porque, pelo fato de não enxergar, dentro da minha trajetória na empresa, eu fui automatizando cada área que eu passava. Então, eu conhecia, literalmente de olho fechado, cada integração. E aí, eu fiquei sem enxergar, sentado no escritório e ficava orientando o time. E aí, claro, eu precisava ir no banheiro, alguém me ajudava aí, precisava sair. Aí, como você se deslocava? A Thaís me deixava. E aí, na faculdade, a Thaís me pegava no trabalho, me deixava na sala de aula, aí eu ficava escutando a matéria, só escutando, não tinha como escrever, né? E aí, quando era a época de prova, os alunos saíram, né? E aí eu fui ditar a resposta pra Thaís. Na verdade, o professor liberou, que ele entendeu a situação e liberou que o Jonathan falasse pra mim e eu escrevi a prova pra ele. Entendi. Então eu fiquei, quando ele não enxergava, eu escrevia, ele ia ditando, né? Porque eu não entendia nada, né? Na contabilidade, eu fazia, porque a gente estudava na mesma faculdade. Eu fazia psicologia, ele fazia contabilidade, e ele estudava na sala de cima, eu na sala de baixo. E aí eu saía da minha prova, subia e fazia a prova por ele. Escrevia. E é isso que eu falo para os casais, né? Eu atendo casais, então eu sempre falo que às vezes a gente acha que o amor é aquele sentimentozinho que a gente sente no estômago, né? Aquela borboletinha no estômago e tudo mais, só que não. O amor é mais do que isso, o amor é você poder se sacrificar pelo outro, sim, a ponto de você ver a pessoa nesse estado e você se entregar por ele. Então, mesmo quando a gente ainda não era casado, em muitos momentos, mesmo conturbado o nosso relacionamento, eu entendia que eu precisava fazer aquilo, né? E o quanto muito disso também mostrou para ele que, de fato, a gente tinha que continuar. A gente tinha que avançar, porque até então, quando aconteceu isso, a gente não era nem noivo. A gente só namorava. Isso que é uma demonstração de amor real. Foi? Né? Porque, infelizmente, a gente vê muitos casais separando mediante uma doença. Foi. Conheço pessoas que, às vezes, tiveram um câncer e o marido se mandou. Sim, e uma coisa que eu penso, que quando aconteceu isso, eu tinha a possibilidade, sim, de me casar com uma pessoa cega. E as pessoas falam, mas e aí, você vai se casar com um cego, uma pessoa que depois vai depender de você? E sim. Mas eu já tava querendo aprender braille já no final. Mas o que é legal, eu só fiquei independente de uma matéria, que foi estatística, porque eu não sabia explicar pra ela como que fazia, sabe? Era mesmo difícil. assim, você conseguiu tirar notas. Foi. Não, e uma baita superação, né? Porque poderia ficar só depressivo, se trancar no quarto, falar, não quero sair, não tô enxergando. Mas o que me deu força, Mas sabe? olha como...
Mas sabe de onde foi a força? Foi porque eu lembrei da oração. Porque todo esse período parado nesse sentido, né, de não olhar e ter que sentir as coisas, foi ali que foi meu gancho que eu comecei a voltar para Deus. Né? Foi nessa época. Com Deus novamente, através de um momento de dificuldade. Ele tinha pedido para Deus tocar nele para que ele voltasse, porque ele estava mesmo afastado. E foi a partir disso que ele falou, não, a gente precisa voltar para os caminhos de Deus. Igual, por exemplo, mais para frente, vou até explicar que nesses nossos problemas que a gente tinha de namoro, tinha um propósito, mas ainda tem historinha aqui. Então, bora lá. Que essa é só? Tá muito bom. Se você tá gostando, comenta aqui, ó. Estou gostando dessa história. Eu acredito em milagre. Mas tem muito milagre aqui ainda. Mas essa parte ainda não era, porque assim, uma coisa é eu ter parado a primeira etapa, vendo assim que o mundo não era daquele jeito que eu tava enxergando, né? Por isso que eu parei de enxergar. Só que eu ainda tinha meu segundo vilão, que era justamente porque eu sabia que Deus estava me dando força de passar por aquilo, Sim. que aquilo foi uma providência de Deus, porque eu pedi. Então todo dia eu acordava e falava assim, nossa, eu pedi por isso. Né? Então eu precisava... E eu lembro que quando ele me contou, eu falei, por que você foi pedir isso? Você só tem um olho. Mas... Doidinho, né? Não, e assim, as pessoas... O Jonathan, ele não fala para as pessoas que ele enxerga só de um olho. E aí... Eu tô descobrindo isso agora. Não, e assim, Eu não sabia dessa ele não história. gosta de falar, de ficar, é porque eu enxergo de um olho, isso aqui. Então, quando as pessoas descobriam, como assim você só enxerga de um olho? E elas não entendiam, por exemplo, por que eu que dirijo? Então as pessoas não entendem. Nossa, mas fulano, vai lá pegar o carro, não sei o quê. Ele dirige, só que Eu ele... tô entendendo, porque às vezes ele vem pra igreja de Uber quando ele vai tocar. Sim. E as pessoas elas não entendiam isso, porque eles falam assim, nossa, mas o Jonathan vai pegar o carro. Eu falo, gente, ele dirige, só que pra ele tem que ser carro automático, tem todo um processo, tanto que ele tem carta, ele pode dirigir. Mas, por exemplo, à noite não tem condições. Sim. Ele não consegue dirigir e olhar um GPS, por exemplo, ao mesmo tempo. Sim. Então, eu dirijo a maior parte do tempo, sempre foi assim. Sim. Né? Então, assim, muitas coisas as pessoas não entendem, né? E eu falei, por quê? Porque ele não fala. E ele não é de falar, de ficar falando, nada disso, né? Então, mas o fato de ter esse jeito, aí vem pro meu segundo problema, porque, igual eu sempre falei, eu não ter um olho era como se fosse uma âncora que me impedia de me achar muito, sabe? Eu falei assim, cara, eu dependo de Deus, principalmente depois daquele dia, eu falei assim, eu dependo de Deus. Só que, quando você olha, né, na imaturidade, você fala assim, nossa, eu sou bom mesmo, né? Porque passei por tudo isso, que depois de uns quase 6 meses a visão começou a voltar. Né? Mas, claro, depois que voltou, ficou a sequela, né? É o que eu te falei, é como se você tampasse um olho e o outro que você enxerga, você coloca o dedo na frente. Então ficou assim, mas beleza, mas eu tô enxergando, né? Isso que importa. Aí você fica olhando, assim, nossa, eu sou embaçado no negócio, sou inteligente, né? Pô, mudei de empresa tal, depois consegui uma oportunidade numa outra empresa bem melhor, mas ainda com aquela mentalidade, eu preciso dar tudo de mim aqui para poder melhorar de vida, né? Tem uma empresa muito grande e ali eu fui para cima. E aí, eu continuava tomando os remédios, né? Os remédios que você tomava eram remédios antidepressivos? No começo tava só o Rivotril, né? E é legal às vezes falar o nome mesmo, porque Sim. pode ser gente que vai passar, sofre... É um negócio que é engraçado, né? Tipo, às vezes a gente vê falar de uso de drogas, né? E, gente, o remédio foi feito que é para tomar, Sim. mas o problema É que, na verdade, você- o Rivotril, ele é um remédio para você tomar durante 3 meses. O Jonathan tomou isso durante 12 anos. Isso, só que... Então, é assim, é um remédio... Direto. É um remédio que o psiquiatra vai falar. Você tem que tomar 3 meses, porque senão você pode criar dependência dessa medicação. Sim. Então, o que era para ele ter tomado 3 meses, viraram 12 anos. Só que vai passando o tempo, ele vai perdendo a potência. Seu corpo vai se acostumando. Sim. Né? E se você não está com um profissional adequado nessa hora, você vai... sempre vai lá com ele, cara, não está fazendo efeito, aumenta a dose. Vai Aí, daqui a piorando a quantidade E de você, remédios. e num momento, fala assim, não, olha, passe com um psicólogo, por exemplo, né? E não sempre com um psiquiatra. Não tem aquele momento, pô, será que tem algo errado na sua vida, a forma que você está encarando, tipo, o seu momento de lazer, como que tá? Não, é sempre assim, a milhão, eu preciso desacelerar, é mais remédio, eu vou tomar mais remédio. Chegou uma hora que só um não estava dando conta. Aí entrou um outro, tal de Êxodos, né? Comecei a tomar esse outras medicação. Depois chegou uma hora que mesmo com essa medicação, por o fato de eu já ter dificuldade para dormir, eu começava a sentir
problemas, tipo, muito cansaço, chegava todo dia, não conseguia me concentrar. Aí ele falou assim, vou te dar um para você começar a dormir. Era um Zolpidem. Então eu comecei a tomar ali esse outro Zolpidem. Na época era mais fácil ter acesso a esse remédio, inclusive agora, como tem tido muito abuso, né, eles estão restringindo mais. Só que eu falo que a partir do momento que eu tomei aquele remédio a primeira vez, ali eu fui só ladeira abaixo. Por quê? Porque os outros, eles te dão uma acalmada, ok, mas beleza, você consegue fazer as coisas. O Zolpidem, você toma ele, você logo já começa a sentir um relaxamento, aí se você já estiver na cama, você dorme. Só que eu tomava, só que eu não ia pra cama. E aí começava dentro de casa, eu ficava parecendo um zumbi dentro de casa, sonâmbulo, né? Isso só nessas doses. Aí a Thaís pode falar um pouco já como que era o dia a dia em casa, eu após tomar o remédio. Eu chegava do trabalho, tomava, já chegava querendo tomar, você já pega o hábito de chegar, a primeira coisa que você vai fazer é tomar um remédio. Dá 20 minutos depois, o remédio começa a fazer efeito, você já começa a falar nada com nada, você começa a ligar para as pessoas, mandar mensagem para as pessoas, comer tudo que vê pela frente. Comer não é sentar na mesa e comer brunch, não, é comer de empurrando para dentro e babando, né? Era basicamente um drogado, só que ainda estava uma dose pequena, por mais que fosse só 3 remédios. E ali mas beleza, né, Thaís, né, me via, ela ficava chateada, triste, mas eu só me preocupava em, não, eu tenho que terminar um trabalho, eu tenho que E eu avançar. sempre alertava ele, eu sempre falava, olha, você tá demais, você tá trabalhando demais, não precisa disso, você precisa de um equilíbrio. E sempre eu via, assim, porque eu sempre acompanhava ele em tudo, né, então eu sempre levava ele no psiquiatra, então sempre estava nos médicos com ele. E ali eu só via aumentando as doses. Eu via os remédios chegando, os remédios aumentando, e eu falava, como assim? Não é possível que não tenha um tratamento decente que você consiga sair. Só que por ele já estar muito dependente, muitas vezes ele não contava para o médico o que estava acontecendo de verdade. Então ele contava a história dele. Tanto que ele falava, não precisa entrar, ele nem deixava eu entrar. Porque ele contava a história dele, então o médico entendia aquilo que ele estava falando. Só que quando ele chegava em casa, ele começava a tomar aquelas medicações, só que o médico falava, você tem que tomar e dormir. E ele não ia. Ele não ia. Ele tomava, esperava o remédio começar a fazer efeito e ali a nossa luta começava. Porque aí ele começava a falar nada com nada, ele ligava às vezes de madrugada na pizzaria, pedia pizza, e aí eu acordava com o interfone tocando. Olha, a pizza chegou. Eu falei, que pizza? Ele tava babando no sofá, literalmente caído assim, babando. E a pizza lá. E eu falava assim, Jonathan, a pizza... Ele descia, ele pegava a pizza, ele comia, e no outro dia ele falava, quem pediu pizza? Ele não lembrava que era ele que tinha pedido pizza. Entendi. Então, assim, muitas vezes a gente tinha conversas, ele não lembrava das conversas. A gente brigava muito por conta disso, porque ele começou a esconder coisas, né? Começava a esconder que estava pedindo remédio. Às vezes o médico passava a receita para tanto tempo, quando acabava ele queria pegar em farmácia escondida. E ele chegou a tomar quantos remédios? Cheguei assim, ó. Chegou um determinado momento que eu estava tomando 3 vezes ao dia Rivotril em gotas. Meu Deus. 3 vezes em altas doses. Né? O Zolpidem, que era um único comprimido para dormir, que era o máximo, inclusive, que pode tomar, eu chegava a tomar 3 comprimidos de uma vez. Por dia. Quando o médico, eu relatava que o Zolpidem não fazia mais efeito, ele indicou um tal... Eu falei, só tô citando o nome de remédio, porque às vezes a pessoa tá tomando... É o vilão, tá? Não que o remédio seja um vilão, mas o que acontece... Ele me indicou um outro, Prisma, que era uma versão mais atualizada do Zolpidem. Só que aí que eu já tava... Aí já era o auge, então foi mais ou menos ali pro 2022. Foi quando tipo, já tava chegando no auge. Eu pegar a receita com o médico e pegar depois com outro. Para poder comprar. Aí eu tomava... O que ele fazia? Ele passava com o médico dele, que acompanhava ele. Aí, quando ele não conseguia mais remédio, ele fazia uma consulta online. Isso. Aí ele contava uma história e o médico falava assim, olha, eu vou te enviar a receita, porque só pode enviar através da assinatura do médico. Ou seja, ele se medicava com 2 médicos e tomava 2, 3. Às vezes era 2, 3. Por conta. Por conta, ele ia tomando, aí eu via aquilo. Aí é como se assim, chegou no determinado momento, de fato, o efeito, só faltou eu querer
É como se fosse, o próximo passo seria, por exemplo, eu pegar, acabou o dinheiro, pegar coisa dentro de casa e comprar, entendeu? Porque as pessoas Uma falam... dependência as pessoas falam sobre essa questão da dependência das drogas, do álcool. Eu sei o que é ter uma pessoa dependente dentro de casa. Porque não é só o álcool ou as drogas e tudo mais, mas a medicação, ela é uma droga. Sim. E a partir do momento que eu olhei pro Jonathan e eu vi aquilo, eu falei, eu não aceito isso dentro de casa. Tipo, eu não aceito isso, você não foi feito pra isso. E era cada vez pior. Tanto que eu falo que tinha dias que eu não sabia se eu ia acordar, eu ia estar viúva. Porque eu olhava pra ele, eu não conseguia mais ver aquele homem com quem eu me casei. Eu olhava pra ele, às vezes, quando ele acordava, ele tava pálido. Ele era um zumbi. Imagina. Ele era um zumbi, literalmente. E olha que doideira, né? Porque assim, só aumentando, porque lembra por isso que eu quis pontuar que eu me achava diferenciado por ter uma mentalidade forte. Gente. E aonde que começou a atacar? A mentalidade. Na mente. Ao ponto que aquilo que eu achava que era o que eu tinha controle, que eu conseguia superar Começou a perder totalmente o controle. Entendeu? Por isso que eu falo que a gente nunca pode falar que é bom em nada, entendeu? Porque a gente só é se Deus permitir. Só se Deus permitir. E essa questão dos remédios, aí que ele falou 2022, mas eu volto um pouquinho até para contar do que aconteceu no nosso casamento. Certo. A gente já tinha um relacionamento conturbado. Essa questão do remédio foi muito difícil. A gente teve que saber lidar com isso, né? E quando chegou em 2021, de fato, a gente teve uma crise no nosso casamento muito forte. A Cecília tinha nascido em 2017. E quando a Cecília nasceu, o Jonathan teve crise de ansiedade, porque a gente brigava muito, a gente era pais, né? Novos. Tinha acabado de nascer uma criança, a gente não sabia como fazer, era muito imaturo, muito novos. E o Jonathan teve crises de pânico, crises de ansiedade, tudo aquilo a gente teve que lidar por conta das medicações, de tudo que estava acontecendo. E aí em 2021, a gente teve uma crise muito difícil no nosso casamento, e o Jonathan fez as malas e falou, chega, acabou, tô saindo de casa, não dá mais, porque a gente não é feliz, a gente só vive brigando, eu só vivo fazendo coisas que não são boas e tudo mais. E aí nesse mesmo ano, quando ele falou que ia sair de casa, eu percebi que realmente estava acontecendo algo muito difícil, que a gente não estava mais conseguindo sozinho. E aí foi quando eu pedi para minha mãe orar por mim. Falei, mãe, ora por mim. Minha mãe falou, não, você não vai se separar, eu vou orar e você vai lá conversar com ele. Minha mãe ficou orando e eu fui conversar com ele. E quando eu cheguei, a gente se entendeu, a gente decidiu dar mais uma chance. E a partir dali foi quando começou a transformação realmente na nossa vida, no nosso casamento. Por quê? Porque a gente chega na restauração em 2021. Quando eu cheguei aqui, foi em setembro de 2021, a minha mãe me chamava para ir nos encontros, nos congressos de mulheres das outras igrejas, e eu ia. Só que a minha mãe sempre me chamava para umas presepadas. Aí ela me chegava lá, eram umas mulheres rodando, as mulheres gritando, e eu falava assim, meu Deus, eu não aguentava aquilo. Eu saía de lá mais irritada do que, de fato, assim, preenchida. E aí a gente estava passando por uns problemas no nosso casamento nesse ano, que a gente resolveu continuar. E a minha mãe me mandou uma mensagem e falou assim, eu tô indo numa igreja, e ela já estava aqui na restauração, acho que há 1 ano. Só um parênteses. A mãe da Thaís é a Josi, que passou por aqui, que tinha o apelido de cangaceira. Se você assistiu o episódio anterior, você vai saber quem é a mãe dela. Isso, é essa mesmo. Essa mesmo, transformada. E aí ela me mandou uma mensagem e falou assim, eu tô indo numa igreja, vai ter um congresso de mulheres. Você não quer ir? Eu falei, olha, não me chama mais pra esse lugar. Não me chama essas presepadas que eu não vou. Aí ela, então tá bom. E aí, na semana do congresso de mulheres que teve aqui, eu tava muito mal. E aí eu falei assim, quer saber? A gente já não tava mais indo, né? Porque a gente frequentava a missa todo domingo, mas a gente não estava mais indo. E a Cecília começou a vir. A Cecília, minha filha mais velha, começou a vir com a minha mãe pra cá. E a Cecília falava assim, eu não quero mais ir na outra igreja, eu quero a igreja da minha avó. Por quê? Porque a restauração tem toda uma estrutura para as crianças. Sim. E aí ela, não, mamãe, e minha mãe filmava ela louvando, batendo palma e mandava para mim e para ele. E aí a minha mãe falou, nessa semana do congresso, a minha mãe falou assim, vamos, eu falei que não, tal. E eu tava bem mal, aí eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei assim, quer saber, eu vou. Aí mandei mensagem, mãe, você vai lá no congresso? Vou, por quê? Eu acho que eu vou. Nossa, começou a pular, mas agora não dá mais, porque tem que se inscrever. Aí ela falou, peraí que eu vou mandar uma mensagem pra Aline. Aí eu falei, meu Deus, até hoje a Aline deve sofrer com essas coisas.
Aí ela conseguiu me incluir, não sei o que ela fez, conseguiu me incluir. Quando eu cheguei aqui na restauração no Congresso de Mulheres, nossa, foi assim uma transformação, porque eu lembro assim da ministração, eu lembro das palavras, eu lembro do que foi falado, eu lembro de tudo. E aí, naquele dia, no final, a apóstola Cláudia, né, a Budi, falou, né, se você quer de fato viver uma vida nova, uma transformação, vem aqui no altar e fala com Deus aqui no altar. Naquele dia eu me joguei no altar, me joguei aqui nas escadas e comecei a falar com Deus e falava para Deus que eu queria, que eu precisava de uma vida diferente, que eu não queria aquilo que eu estava vivendo no meu casamento e tudo mais. E fui embora, saí daqui. Falei, não, aqui é o meu lugar. Eu falei pra minha mãe, eu pisei aqui, eu falei, mãe, aqui é o meu lugar. Glória a Deus. E aí, quando eu cheguei, eu deixei a minha mãe em casa, eu tava no meu carro, quando eu cheguei no estacionamento do meu condomínio, que eu fui sair, eu lembro que naquele momento eu senti muito forte a presença de Jesus, assim, me abraçando muito forte, ele me abraçava, e eu comecei a falar com ele, falar. E naquele dia eu cheguei em casa, comecei a dançar, assim, eu tava tão cheia, que eu não sabia o que eu fazia com tudo aquilo que eu tinha recebido. Glória a Deus. E ali, a partir de 2021, tudo começou a mudar pra gente. Tudo começou a mudar, até na parte profissional, que eu como eu falei, né, eu tinha parado de atuar como psicóloga, eu já estava super chateada, já tinha deixado pra lá, não queria mais. E a partir dali tudo voltou, né, na nossa vida. E o Jonathan começa o processo de libertação dos remédios dele depois disso. Porque aí ele começa a pedir para que Deus chegasse na vida dele, para que isso fosse mudando, e a gente fica durante de 2022 até o começo desse ano nessa luta, né, na luta para ele deixar a medicação. E a gente teve uma parte assim da nossa história que foi no ano de 2022, né, que foi o pior momento, ou foi 2023? Não, foi 2023. Não, 2023. O Jonathan tinha saído do trabalho. Não, deixa depois chega nessa parte. Antes de chegar nessa parte. Não, porque aí amarra. Não, é porque eu resumindo, né? Tá chegando lá. Não, tá indo. Porque ela comentou, então, de fato, depois que ela veio pra igreja e na sequência você veio, foi isso? Então, mas foi daquele jeito, né? Tipo, ela chegou, conheceu a igreja. Quer ir lá visitar? Fala, Nêdia, vem você quer me levar pra essas igrejas, não, sua mãe. Ele não queria vir, porque como o Jonathan sempre foi católico, e aí ele não queria, ele falou assim, você quer ir? Você vai, mas não começa a me chamar pra ir em igreja que eu não vou, porque ele já tinha conhecido algumas igrejas que minha mãe tinha ido, e como eu falei, eram umas presas. E aí o Jonathan falava assim, não, eu não vou. E aí eu falei assim, eu conversei com a minha mãe falou assim, não fala nada, a estratégia vai você, começa aí, vai orando, pedindo pra Deus abrir o coração dele. Sim. E aí eu lembro que teve uma participação do Rodolfo Abrantes aqui na igreja. E o Jonathan, como sempre tocou, sempre gostou muito de rock, das bandas e tudo mais. Eu falei, vamos lá, vai ter um Rodolfo. Eu nem sei quem que é Rodolfo, ele não sabia quem era, porque ele era da roça, ainda, ele não era da época. Vou saber quem ele não era dessa época. E sabe as músicas da igreja que eu conhecia, né? E aí o Jonathan falou, aí ele falou assim, tá bom, eu vou. E aí ele veio, nesse dia que teve o Rodolfo Abrantes aqui. Só que quando ele chegou, todo mundo já sabia quem ele era. Porque o meu pai ficava falando, né? Porque meu genro é baixista e tudo mais. Então, quando ele chegou, foi tão natural o envolvimento, né? Que ele já colou ali Foi no G? Foi no G. Da mesa de som. Aí já foi ali, o Jonas depois veio. Então, assim, já foi tão natural que ele percebeu que aqui tem alguma coisa diferente. Então, só que aí, uma coisa é você chegar e você percebe que você tá indo caminhando. Fala assim, cara, eu acho que não tá legal a vida que eu tô levando. Igual eu falei, a minha maior preocupação sempre foi trabalhar, mudar de vida. E eu tava conseguindo já conquistar isso, né? Só que a duras penas. Aí, de fato, ali eu vim, né? Achei interessante. No começo eu falei, eu até vou, mas não inventa muita coisa não, né? Falou não, de célula. Eu falei, não quero ninguém aqui em casa. Né? Eu falei, não traz ninguém aqui não. Com calma. Vamos com calma também, né? Mas aí foi encaminhando, veio um encontro com Deus. Ali no encontro com Deus, eu pude reviver, né? Porque eu já tinha passado pelos encontros na época lá em Minas ainda, na época que eu participava do Ministério de Música e tudo. Mas então eu pude reviver aquela experiência, aquela intimidade com Deus, sabe? Então você sai de toda aquela agitação. Sim. E vai no momento que você está sentado ouvindo com Deus. E mais uma coisa que eu queria frisar aqui
é que muitas pessoas, elas têm uma questão, assim, uma visão da igreja, né? Às vezes vem magoado, às vezes passa por uma igreja que, é muita pressão, porque fica pressionando. E o que eu quero falar é que aqui não tem pressão. Tudo o que aconteceu na nossa vida foi muito natural. Ninguém chegou e falou assim, você tem que ir para o encontro com Deus. Não, foi do nosso coração, foi brotando no nosso coração, porque a gente percebeu que era uma coisa séria, que as pessoas aqui transbordam amor. Então, a gente, foi tudo muito natural, tanto que assim, nós estamos na restauração há 3 anos, ninguém nunca chegou e falou assim, você tem que abrir uma célula. Foi algo do nosso coração. São líderes maravilhosos. Então, hoje nós somos líderes ungidos a líderes. Mas foi tudo muito natural. Tudo muito natural. Não teve pressão, não teve... E as pessoas têm essa visão da igreja. A palavra do Senhor diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Né? Então tem que ser mesmo no tempo da pessoa. Uns são muito rápidos, outros demoram um pouco mais, mas tá tudo bem, é o tempo da pessoa. Sim. E quando eu volto do encontro, né, com essa paz, eu olhei a minha volta e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu já percebia que aquilo que eu fazia, que eu tinha de capacidade, que era esse parte de mentalidade, de controle, eu já não estava tendo mais o controle. Comecei ali o processo de deixa eu ver o que eu preciso para tirar. Só que o problema era o seguinte, cada passo que eu dava tentando tirar, eu voltava 3. Então por isso que nesse período eu comecei o processo de olhar e ver que tinha um problema. Só que eu comecei... Aí a Thaís às vezes via as noites que eu tentava, estava no processo de tirar ou diminuir alguma das medicações. O desmame, né? O desmame, o quanto que eu sofria. Eu nem conseguia trabalhar. Eu nunca tinha dado um atestado no trabalho. Eu vi que a situação estava ficando difícil quando ele começou a pegar atestado no trabalho. Jonathan sempre foi muito responsável. E ele sempre colocou o trabalho assim, né? De eu tenho que dar o melhor, eu tenho que sempre estar... Às vezes estava doente, ia trabalhar. Sim. Ficou cego, foi trabalhar, estava lá na empresa. Então, quando ele começou a pegar atestado, falei, não, esse não é o meu marido. Então, tem alguma coisa errada. Ali eu comecei, eu preciso mexer. Só que eu tentava fazer o desmame 1, 2 dias, daí a pouco eu voltava tomando meio comprimido a mais. E aí eu tava tomando Rivotril, Êxodos, Quetiapina, Zolpidem, Prisma. E aí comecei a troquei de médico, troquei com o médico. Não, mas... e você não conta ele tomava muito os analgéticos por fora, porque dava muita dor de cabeça, então ele se entupia. Sim, então... Tanto que as pessoas falam assim, mas a dependência, ela começa a pegar todas as áreas. Tanto que chegou uma fase na nossa parte financeira mesmo. A gente estava gastando com farmácia, coisa assim, prestação de um carro zero. Mas eu cheguei a pagar quase 4 mil de farmácia. No mês. Para e pensa. Então, assim, aquilo tudo que eu batalhei para ter, que era um financeiro, né? Tava indo pelo ralo. O dinheiro entrava, a gente não sabia para onde ia. A gente não sabia, fazia as contas. Mas quando você ia fazer as contas, você falava que 4 mil de farmácia. E aí, aí depois entrou um outro que aí eu já não lembro, Ketrus, alguma coisa. E não era assim, só tô tomando comprimido de cada um. Mas aí como é que você conseguiu? Como é que foi essa virada de chave? Então, aí foi o ponto que eu comecei... Chegou um momento que eu só me afundei. E eu comecei até começar a pensar besteiras. Né? Então, assim, de 2021, veio 2022, continuando me afundando, tentando sair me afundando. Até um dia que eu cheguei sozinho, mais uma vez... no meu quarto, me ajoelhei e clamei, falei assim, Senhor, não consigo mais. A gente já tinha feito de tudo. Já tinha feito de tudo. Chorei, não consigo mais, aqui é o meu limite. Até aqui eu fui, eu tentei, eu não consigo, Senhor. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz. Aí veio na semana do congresso. Era o Mais Fogo, mas não, foi o outro? Não, tem o outro, tem o Mais Semana da Consagração. Semana da Consagração. E o pastor Marcos. E foi ano passado, então foi mais ou menos julho, né? Julho. Aí eu nunca, como eu falei, eu nunca pedi nada pra mim. Oração pra mim. Minha mãe ficava, vai lá pedir oração pelo seu olho lá, né? Pra voltar sua visão. Nunca pedi pra orem pra mim, pro meu problema de remédio. Às vezes o Thaís ficava lá na célula pedindo oração. Ele não pedia, mas toda essa parte de libertação, existia um clamor na célula. Toda terça-feira, que eu participava da célula da minha mãe, toda terça-feira a gente erguia o clamor pela vida dele. Pela libertação. Tanto que a gente colocava, era a libertação dos remédios dele. E ali, porque assim, sabe aquele cochilo que às vezes você toma
quer tirar à tarde, depois do Sim. almoço? Não tinha mais, porque eu tomava 3 comprimidos para tirar o cochilo depois do almoço. Eu tava tomando Zolpidem para ir trabalhar. Então você para e pensa que eu tava trabalhando já sonâmbulo. Meu Deus. Tava nesse nível. Eu ficava envergonhado muitas vezes que tinha e-mails que eu saltava. Tá sonâmbulo. E aí, nesse dia, eu clamei desesperado. Eu já tava no meu limite. Veio a semana. Naquele dia, naquela oração do pastor Marcos, foi acho que a primeira vez que eu entro numa fila, eu falei assim, pra pedir alguma coisa. Porque eu não tinha mais de onde. Porque a única coisa que eu tinha, que era a habilidade que eu falei que eu poderia ter, eu tinha perdido. E aí, aquele dia, eu falei, é só Deus. Aí eu entrei, ele falou o que eu queria, eu falei, né, tipo, do olho, que tinha um problema no olho, mas eu falei também a questão que era a minha preocupação, porque ele falou, fala tudo, né, falei do olho, e falei dessa questão de voltar a dormir, me libertar dos remédios, né. Recebi oração, né, lá no dia, e naquele dia nós fomos para casa, né. Aquela noite, eu coloquei a caixa de remédio lá da cama, aí eu falei assim, eu orou por mim, né, mas eu vou fazer um teste, né, deixei a caixa ali, eu vou encostar aqui na cama, se eu não dormir, eu tomo, né, às vezes eu vou ter que fazer o processo. Eu acordei, no outro dia eu abri o olho, eu acordei, a caixa estava fechada do meu lado. Aí eu fui, eita, eu falei com a Thaís, assim, ei amor, aqui foi, eu dormi. Sem nenhum remédio. Sem nenhum remédio. Como ele nunca tinha dormido antes. Sem nada. Aí, sério? Aí, beleza, passou o dia. Quando foi na noite seguinte, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei a caixa de remédio do lado, isso em julho, né? E acordei encostei na cama, acordei de manhã. Amor, o que foi? Dormi. Glória a Deus. Aí, Ele tinha recebido Deus de milagre. milagre. veio depois, né? Vamos ouvir essas coisas. Teve a sexta-feira, tinha os worship na igreja, né? Eu vim pra participar do worship, né? Eu dormi o worship inteiro. Dormiu até dentro da igreja. Dormiu. Eu acho que foi a primeira vez que o pastor Rosélio olhou falando, deixa ele dormir, deixa o meu discípulo dormir. Dormi o worship inteiro, a mesma noite. Eu tive certeza, eu falei assim, olhei pro céu, falei assim, mais uma vez o Senhor me atendeu. E é doido, né? Porque eu não tinha... Eu alcancei tudo que eu poderia, mas ao mesmo tempo eu perdi o controle de tudo. É como se você tivesse um carro e o seu carro você tá 1000 por hora acelerando o carro até o momento que o carro começa a fazer um barulhinho e você não presta atenção naquele carro. E aí as pessoas estão em volta de você já reparando que tem um barulho e você, em vez de parar o carro, você aumenta o volume, né? Aí você não quer escutar o barulho e continua acelerando. E eu tava assim, levando a vida dessa forma, como se fosse o carro. Até um dia que foi, justamente, o que eu quis pontuar em 2022, que antes de 23 logo veio o fato, que o meu psicólogo virou para mim, assim como o carro, e falou assim, Jonathan, eu tenho que dizer que você chegou no ponto em que você está quebrado. Por isso que eu falei, assim como o carro que vai acelerando, eu chegou o momento que eu vi, eu falei, eu quebrei. E ali, quando você quebra, você não tem o que fazer mais. Não tem que ser como você aumentar o volume, que é o que eu fazia com os remédios, aumentava a dose, para não prestar atenção no que estava em volta, já não adiantava, porque o carro não andava, e as pessoas que estavam do meu lado, o que iam fazer agora que o carro tinha parado? E foi esse o coração, como eu vim naquele dia, com o meu coração, naquele congresso. E ali começou um processo em julho, e eu comecei a tirar. Então, o que eu precisava tomar para dormir, eu já não tomei a partir daquele dia. Só que eu tomava todos os outros que eu te falei. E eu falei assim, eu vou começar a tirar. E eu tomei uma posse tão grande do que eu sabia eu sabia assim, cara, tudo que eu poderia fazer, eu fiz e não deu certo. A partir desse momento é Deus que está trabalhando, não sou eu. Então, o processo de desmame, que seria aquele processo devagar, eu falei assim, deixa eu tentar tirar um pouco mais rápido, eu vou tirar, se der ruim, eu falava, Thaís, toma um remédio, se vê que eu dei uma crise, você me dá. Eu comecei a tirar, falei, não vou tomar, eu fui tirando esse daqui, um da frente, tomava o outro, e foi assim, julho, quando foi, eu pedi demissão da empresa, porque eu já não estava conseguindo mais trabalhar, né, e eu falei assim, cara, eu joguei tudo pro alto, falei assim, não consigo mais trabalhar, meu carro quebrou,
e eu tenho que parar esse carro, eu preciso ver o que fazer. E ali eu comecei, tirei o Zolpidem, tirei o Prisma, tirei o Quetiapina, tirei o Rivotril foi o último, tirei o Ketros, eu tirei o Êxodo. Num determinado período eu comecei a sentir muito o efeito do desmame, né? E aí eu falei assim, Senhor, é o Senhor que está no comando, não sou eu, me dá força, eu não estou aguentando. Aí eu entrei, abri um jejum, seria inicialmente aquele jejum de 21 dias só, com legumes, frutas. Quando eu vi que estava muito forte a dor para tirar, que dói, você sente a dor daquilo, sabe? Eu cheguei a ficar mais de uma semana sem comer nada. Eu falei, Deus, eu não vou comer nada, porque eu, tipo assim, e que a minha preocupação seja só minha fome. Mas eu não quero colocar nada, né? Por isso que eu tô falando, cada um tem uma forma. O processo, quem tá passando por isso, procure um médico, um acompanhamento, faça. Né? Mas naquele caso específico, naquele ponto específico, eu falei, é uma luta diferente que eu tô lutando. E nessa luta que ele tava, a gente tava longe. Ele foi pra casa da mãe dele em Minas, ficou uma semana e eu fiquei em São Paulo. A Cecília e a Isadora, eu fiquei com a minha mãe, e aí ele foi pra lá, ele fez tudo isso lá. E aí teve um dia que ele pegou e raspou a cabeça, pegou a maquininha e raspou a cabeça. E aí ele me ligou, eu falei, o que você fez? Ele falou assim, isso aqui é uma nova história. A partir de agora, começa um novo homem. A partir de agora, essa é a marca da minha vida. De que agora começa um novo homem. Porque eu vi que o meu carro estava quebrado, mas na hora que o carro parou, eu senti Jesus empurrando, sabe? E eu, calma que eu vou te tirar. E aí eu fiz um jejum, porque eu sabia que não sou eu. É Jesus que está nesse comando e tudo. Com certeza. E aí ele foi. Eu consegui tirar o Rivotril, eu sofri. Quando foi setembro, mais ou menos, eu já não estava tomando mais nenhum remédio. Estava conseguindo controlar os efeitos. Aí eu falei assim, nossa, Deus, obrigado, eu não estou conseguindo. Eu comecei a treinar, fazer academia. Fiz uma ligação. Emagreceu bastante. Fiz uma ligação, um atendimento com o psicólogo. Eu tinha dado um período sem passar com ele, né? Eu falei assim, cara, eu preciso colocar minha cabeça em dia, porque tudo que eu vou falar com você, eu vou falar besteira. Porque, né, se você não tá funcionando direito, até você conversar fica difícil. Sim. Não, as pessoas falam a diferença que é conversar Sim. com ele hoje, que antes ele falava, e às vezes eu ficava com vergonha, porque eu falava assim, Jonathan, você fala umas coisas que, assim, você não pode falar essas coisas, porque ele vinha todo espalhafatoso por conta da medicação, Sim. que deixava ele acelerado. E aí eu falava assim, Jonathan, pelo amor de Deus, às vezes ele mandava áudio pro apóstolo, eu falava, Jonathan, 3, 4 horas da manhã. Um monte de áudio. A gente acordava de manhã com os áudios dele. O apóstolo, eu tava aqui pensando. Aí eu falava assim, Jonathan, o apóstolo vai falar assim, ó, se retire. Imagina. Se retire dessa igreja. Então, Querido. e aí eu comecei esse processo, tá, apóstolo? E aí eu fui chegando, passei com o psicólogo, meu psicólogo, ele se emocionou, inclusive, que ele falou assim, eu tenho que falar que o que você passou, o que você fez, foi diferente, nunca vi. Meu Deus. Eu falei, porque não foi eu, cara. Você me acompanhou, até o que eu pude fazer, eu errei em tudo, né? Já não era mais eu. E aí, quando passou isso, setembro, aí quando eu, sem nada, eu olhei em volta, né? Sabe aquilo tudo que eu batalhei para conquistar o dinheiro? Eu perdi tudo. Porque naquele período que eu tive pior, você não tá pensando bem, você toma só decisões, começa a tomar decisões ruins. Então, quando eu terminei de estar livre do remédio e ter que encarar o mundo, né, conforme o mundo eu me vi devendo para banco, tendo que vender meu apartamento, vender meu carro e sem emprego. E aí eu olhei pro lado, eu só tinha a minha esposa e minhas filhas. E eu olhei pro lado e falei, eu tenho tudo. Tem o que é mais precioso. Sim. E nesse período acho que foi a pior fase da nossa vida. E eu agradeço muito a pastora Sheila, pastor Rosélio, porque ninguém sabia do que a gente estava passando. Só quem sabia eram meus pais, e eu chamei a pastora, né? O pastor falou, olha, eu preciso de vocês. Eles foram em casa e eles nos ajudaram, né? Conversaram com a gente naquele momento mais difícil, assim.
Enquanto é importante você ter pessoas com você. Sim. E aí, Pegar na mão, né? e aí, mais uma vez, eu virei pra Thaís, agradeci, você tá comigo, você e as minhas filhas é o que eu mais tenho valor aqui na Terra. Primeiro você, Thaís, né? Eu falei, logo na sequência, minhas filhas, e calma que nós vamos sair, né? Tá. E eu falei, amor, vamos sair junto de tudo isso. Eu olho, Apóstola, eu falo que eu ganhei uma riqueza porque a gente não percebe, entendeu? Sim. A gente não percebe. No momento, aquilo que eu almejava, que eu julgava que seria, que eu poderia falar, eu sou uma pessoa, alguém na vida, por ter um cargo, por ter um bom apartamento, um bom carro, né? Eu achava que eu era aquilo que eu tinha, Sim. ou fazia. Depois eu descobri que eu era aquilo que eu sou. Sim. E quem estava ao meu lado. É. E eu olhava e falei assim, eu falava, amor, daqui pra frente o que vier na nossa vida é bênção, é lucro. Amém. E Deus guardou vocês em tudo isso. E tem nos guardado todos os dias. Consegui um emprego melhor do que eu estava, Glória a Deus. Melhor do que você está. melhor do que eu estava. E graças a Deus, cada pendência eu consegui negociar, estamos passando. E eu olho pra frente e eu falo assim, E agora completamente liberto dos remédios. Liberta. não, isso que é a maior vitória. E por isso que eu falo que essa é a maior vitória. Sim. Porque você lidar com algo assim, que eu sempre fui muito metódico com essas coisas, enquanto eu tava bem, né? Sim. Assim, tomando remédio, mas ainda num nível de controle. Metódico, preocupado, não posso dever, não, tem que pagar tal coisa. Sempre, não, eu te ajudo. E eu, se eu olhar pro lado, eu falo assim, cara, eu vou perder meu partido, se eu não conseguir vender, o banco vai levar. Eu olhava, eu não tenho dinheiro, tipo, o que eu vou fazer? O dinheiro acabou. As faturas, o cartão, esse aqui estourou. E você, como que eu passo por isso? E quando eu falo, e essa história que eu tive é o que hoje eu levo pra minha vida para falar assim, que, por exemplo, se não fosse essa história, eu poderia falar junto com a Thaís, dizendo, nossa, nós somos bons, nós estamos passando por um momento de uma crise muito grande, estamos superando, olha como nós estamos firmes. Só que eu paro e penso assim, não sou eu. É Deus. Porque se fosse eu, só por mim, eu tinha, sei lá, feito besteira. Sim, e o que eu falo em relação aos casais é justamente por isso. Porque eu, no pior momento dele, eu tive que segurar. Sim. Eu tinha acabado de ter Isadora. Então, assim, eu passei todo o meu puerpério, tudo, passando por tudo isso com ele. E eu falo pra ele, de estar junto, de você se entregar, de você se doar, de não qualquer coisa que aconteça no casamento já quer desistir. Mas não, é de você olhar para a pessoa que está do seu lado, e eu olhava para ele e eu falava, não, ele está doente. Ele não faz porque ele quer, ele está doente. Então, de colocar o meu coração no dele e ir lá embaixo buscar ele. Que é o que eu falo, né? De você ter misericórdia da pessoa que está com você. Que às vezes, não, eu não quero, eu não aceito isso. Mas o que ele está passando, né? Tudo que levou a vida dele até o que ele chegou hoje, né? Sim. Então, a gente passou por um dos piores momentos, só que hoje nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. O melhor momento sem da nossa família. vida. sem estar dopado. Hoje eu tenho outro marido, porque a gente tem vezes que agora a gente passa a madrugada conversando. Eu falo, Jonathan, vamos dormir. Às vezes a gente fica que a neném conversando, dorme sabe? cedo, quando vai ver, tá 3 horas da manhã e ela conversando na sala. Mas conversando sobre a vida, conversando sobre Deus, conversando sobre tudo. E o quanto isso tem nos edificado, por quê? Porque Deus nos chamou justamente para isso, para edificar outros casais. Que testemunho lindo, estou impactadíssima. Olha, eu não sabia de tudo isso. Eu sabia que você tomava alguns remédios, mas não sabia de tudo isso, estou impactadíssima. A Tatá faz mentoria para casais, inclusive, Isso, né? atendo casais. Fala o seu canal, qual que é, Tatá? Então, o meu canal do YouTube é Plenamente Restaurada e o meu Instagram é Thaís Souza Ângelo. Né? Tá assim agora. Thaís. Thaís S. Ângelo, porque eu tenho 2, então às vezes eu confundo. Thaís S. Ângelo. Nós vamos deixar fixado aqui nos comentários. Tem né? vídeo toda quinta-feira lá no meu canal do YouTube falando sobre restauração de casamento, eu fortalecendo os casais para que não desistam, né? Não Exatamente. desistam no primeira discussão, às vezes passa por uma crise como essa Sim. e acha que assim, não, eu não mereço passar por isso, mas assim, se você se casou, você é uma só carne, então o que ele tá sentindo eu também sentia. A dor dele é a sua A dor dele
ele era a minha dor. Sim. E tudo isso que ela sempre falou, que o nosso namoro era conturbado, que na verdade era eu lutando com ela, porque eu sabia quem estava do meu lado. Só que muitas vezes, né, da forma com que ela cresce, vai entendendo a vida, pensava certas coisas que não eram legal. E eu batia de frente com ela. Falei, não, o certo não é isso. Não, isso aí não é certo. Tipo... eu sempre lutei por ele, ele sempre lutou por mim. Isso era a nossa conturbação, entendeu? Não, eu quero um beijinho. Depois de tudo isso, esse casal tem que dar um beijinho nesse programa, vai. Coisa linda, meu Deus do céu. Que exemplo de casamento, que exemplo de superação, que exemplo de transformação. Olha, de verdade, eu não conhecia, meu coração tá quentinho. E eu tenho certeza que o que foi vai voltar em dobro. Não de Jesus. Porque o nosso Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E eu sei que Deus está num processo de reconstrução. Às vezes a gente perde para ganhar. Sim. Né? Às vezes algumas coisas saem para que outras muito mais preciosas venham. E hoje você sabe que o seu valor não está nisso. O seu valor está na essência de quem você é, da sua esposa, da sua casa, da sua família. Sim. A construção do que vai vir é consequência de uma vida ajustada. Sim. E de um amor que prevalece entre vocês. Meu Deus. Olha, esse programa passou muito rápido. Eu não quero acabar, mas acho que o horário já terminou. Meu Deus do céu, não dá nem para acabar, porque tá maravilhoso. Então eu vou te pedir o seguinte. Dá um recadinho para quem tá ouvindo, quem é dependente, porque a sua dependência é de remédios, mas nós temos muitas pessoas, talvez, ouvindo, que são dependentes de drogas, dependentes de cigarro, dependentes de álcool, né, dependentes de pornografia. Sim. Tem muitos casos de dependência. Dá um recadinho para essas pessoas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Independente se é droga, se é remédio, se é pornografia, provavelmente você deve estar sofrendo com isso. Talvez ache que não, mas no fundo você sabe que está. Existem médicos, os médicos estão aí para isso, para nos ajudar. Mas a maior ajuda, e aquela que de fato resolve, vem de Deus. Amém. Muitas vezes nós sofremos tanto porque nós esquecemos que aquele que viu o nosso futuro, aquele que pode tudo, aquele que ouviu as conversas que a gente não ouve, ele está ali só esperando você chamar e pedir ajuda. Acredite em Deus, é possível vencer. Tá bom, gente? Uau! Uau! Tá, você, dá um recadinho para as pessoas. O meu recado é justamente o que eu falei aqui, de você não desistir no primeiro obstáculo, na crise, né? Se você estiver passando por uma crise no seu casamento, não desista. Se você se casou, vocês são uma só carne. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é para que a gente se edifique cada vez mais. Que a gente olhe para o nosso parceiro com amor, com compaixão, querendo estar no lugar dele para ajudar. E não que a gente critique, que a gente fique julgando, mas que a gente de fato queira se entregar por aquela pessoa com quem a gente se casou. Então não desista, e Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina. Amém, amém. Queridos, olha, eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês nesse programa. Eu tô saindo daqui muito edificada, de verdade, muito impactada. Vocês mexeram com as minhas emoções, né? De ver o que Deus faz. Deus é maravilhoso. Sim. Eu falo que eu, como pastor, eu sou privilegiado, porque eu posso assistir muita coisa de camarote. Sim. E é uma delícia isso. E esse programa nasceu justamente com esse desejo, de poder levar para as pessoas o que Deus faz. Porque eu escuto muita coisa aqui dentro da igreja, e é difícil a gente conseguir compartilhar com riqueza de detalhes para as pessoas aquilo que eu escuto. Sim. E trazer vocês aqui hoje é propiciar que as pessoas do outro lado também tenham acesso a tudo isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um programa incrível. E nós agradecemos pela restauração. Amém. Né? Por essa igreja que nos acolheu. E é o que eu falo, é tudo muito leve. Cada vez mais, a gente quer mais. Né? A gente não quer ir, a gente quer ficar. Eu falo que se deixar, a gente quer dormir na igreja. E a gente ama estar aqui, a gente ama a vida de vocês. Nós somos muito gratos por YouTube. Eu agradeço o carinho de vocês e eu me sinto privilegiada. Quando Deus me chamou para essa obra, eu não tinha ideia de quantas coisas maravilhosas eu ia poder presenciar e viver aqui dentro. Eu sou fruto de milagre, eu acredito em milagres. Se você dá do outro lado, quando a gente fala sobre milagres aqui, é do fundo do coração, porque a gente vive isso, a gente acredita nisso. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Eu quero te dizer que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que um dia você já passou, já pensou,
ou já imaginou. Então que esse milagre seja real na sua vida, que você também possa viver milagres. Se você é aqui da região, corre para Cotia, vem aqui na restauração. Se você não é da nossa região, procure uma igreja próxima da sua casa, ouça a palavra de Deus, busque a Deus e com certeza Ele vai transformar a sua jornada. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, mande esse programa para muitas pessoas, que eu tenho certeza, olha, foi incrível o que Deus fez aqui. Curta, compartilha, comenta e envia para outras pessoas para edificar a fé de outras pessoas também. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, fica na paz.